Hoje nós vamos então conversar e falar a respeito de oração. E para esse momento eu decidi falar a respeito da oração de Jesus, conhecida na tradição cristã como oração modelo, ou a oração popularmente chamada de oração do Pai Nosso. E assim eu quero que você abra o texto comigo, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. E o tema da nossa meditação é Ensina-nos a orar. Na realidade é um pedido dos discípulos a Jesus, e os discípulos pedem que Jesus ensine a oração, ou ensine essa prática da oração. Então peço que você abra o seu texto, nós colocaremos aqui também. E como temos ensinado e falado, nós pedimos que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar outros textos e também vamos estudar toda a oração que Jesus nos ensinou. Nós vamos ler Lucas capítulo 11, de 1 a 4, e depois nós iremos para Mateus capítulo 6, porque a mesma oração que está aqui em Lucas está de forma mais completa no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 6. Mas agora nós leremos Lucas capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 4. Eu aguardo uns minutinhos aí para você encontrar. O Lucas já colocou aqui na tela, nós vamos então fazer a leitura, tá bom? Acompanhe comigo a leitura bíblica, pedindo que Deus abençoe essa porção da palavra de Deus no seu coração. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Agora eu gostaria que você, se você puder me acompanhar, lá em Mateus capítulo 6, e aqui eu quero fazer a leitura e você vai me acompanhando, lá no capítulo 6, versículo 9, porque nós temos essa mesma oração que está em Lucas, mas de forma completa ou mais abrangente. Mateus escreveu aos judeus e assim ele então colocou mais detalhes nessa oração de Jesus, ou ele teve essa percepção de colocar para nós mais detalhes dessa expressão do Senhor Jesus para nós, tá bom? Então nós estamos em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, e eu vou expor esse texto hoje pela manhã e vou explicar um pouco daquele contexto de Lucas também. Diz assim a palavra do nosso Deus, expressão do Senhor Jesus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale ao nosso coração, Senhor, a partir dessa palavra, dessa oração de Jesus. Ensina-nos a orar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui Jesus acabara de ter um momento de oração, conforme Lucas nos registra, e aí um dos seus discípulos chega para Jesus e faz essa pergunta maravilhosa: Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele usa inclusive a expressão de João Batista e fala assim: olha, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e nós queremos também que o Senhor nos ensine a oração. E essa expressão na realidade fala muito ao meu coração, porque depois de tanto tempo de Jesus vivendo com eles, Jesus explicando tantas verdades para eles, eles então têm essa proposta para Jesus. Eles falam dessa proposta de uma espiritualidade sadia, saudável diante de Jesus, e é curioso para mim que eles não pedem que Jesus ensine a eles
expulsar demônios, eles não pedem que Jesus ensine a eles a curar os leprosos, eles não pedem que Jesus ensine a trazer de volta pessoas, muito pelo contrário. Aquilo que mais marcou a vida deles, caminhando com Jesus e vendo Jesus, foi a sua oração, a sua vivência de oração, essa prática espiritual, essa dependência do Pai, e assim os discípulos chegam até Jesus e falam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como também João Batista ensinou os seus discípulos, falando que Jesus então poderia ensiná-los a orar. Vale a pena lembrar que no contexto aqui de Mateus, Jesus acabara de dizer a eles que eles não poderiam usar de vãs repetições. Então, na realidade, é um erro muito grosseiro nós pegarmos essa oração de Jesus, que na tradição cristã é a oração dominical ou oração modelo, e fazer dessa oração uma reza e ficar repetindo essas expressões como se fosse um mantra, como se fizéssemos então essa oração, tudo vai dar certo na nossa vida. Isso acontece, por exemplo, em quase todas as modalidades esportivas do nosso país. Antes de começar qualquer esporte, as pessoas se reúnem e fazem essa oração, pensando então que fazendo essa oração, conforme está aqui, dessa mesma natureza, usando essas mesmas expressões, tudo será protegido e será guardado. Na realidade, essa oração de Jesus, ele ensinou não para que a oração fosse repetida várias vezes, mas ele ensinou como se fosse uma espécie de moldura, e Jesus então está dando um parâmetro, um norte, um guia para que os seus discípulos então tivessem uma vida devocional, buscassem a Deus em oração e pudessem então chegar diante de Deus. Então, a oração não é essa decoração de expressões que nós vamos colocando, todas as expressões de forma decorada diante de Deus. Isso, para quem tem filho, é um grande desafio em casa, porque às vezes os filhos têm a tendência de copiar as nossas orações e usar as mesmas expressões que nós usamos na oração. Lá em casa nós estamos ensinando um sujeito lá a orar, e ele, de vez em quando ele usa algumas expressões que é típica do meu linguajar ou da Natália, e assim ele vai aprendendo, porque esse é o padrão que ele tem, e daqui a pouco nós já precisaremos mostrar que ele então precisa ter a sua própria experiência com Deus, e assim ele poder falar aquilo que vai no seu coração e não reproduzir aquilo que ele simplesmente ouviu. Então, a oração não pode ser uma decoração de expressões, e a pessoa então que decora fica falando. Na realidade, Jesus aqui está nos dando uma moldura. E nesse contexto, Jesus está nos ensinando que oração é muito mais do que palavras. Oração é uma postura diante de Deus. Vale lembrar, no texto que nós estudaremos logo mais à noite, Jesus está falando que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e Deus que vê em secreto. Então, oração não é somente verbalizar palavras, oração é uma postura diante de Deus. Então, oração é essa postura de adoração e de dependência de Deus, onde você e eu, como filhos de Deus, somos chamados a adorar a Deus, a reconhecer a sua grandeza e, ao mesmo tempo, depois de ações de graça, nós colocarmos os nossos pedidos e aí dependemos do Senhor. Então, a oração é essa conversa franca, é essa nossa relação com Deus, onde nós entramos no nosso quarto, abrimos a porta do nosso coração e falamos tudo aquilo que vai no nosso coração, rasgamos o nosso peito e assim colocamos tudo diante do Senhor. Dito tudo isso, eu quero então mergulhar com vocês nesse tempo que nós temos nessa manhã. Eu sei que alguém vai falar que não dá para fazer a oração toda, então eu confesso que eu vou tentar caminhar por toda essa oração. Nessa oração temos 6 pedidos, olha que incrível, 6 pedidos. Então, se Deus nos der a graça, nós chegaremos até o final, mas vamos caminhar então com a primeira expressão de Jesus. O versículo 9 do capítulo 6, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Então ele vai dar a postura, ele vai dar a medida, ele vai dar a moldura. E a primeira expressão que Jesus usa é o seguinte: Pai Nosso. E essa revolução de Jesus se torna completamente extraordinária, revolucionária para os judeus daquela época, que ouviram Jesus chamando Deus de Pai. Logo, esse Deus do Antigo Testamento, chamado Deus e Pai de Isaac, Abraão,
de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Criador dos céus e da terra, e nós sabemos que os judeus, por exemplo, não escreviam o nome de Deus por tanta reverência, por tanto cuidado, e aqui Jesus, de uma forma tão magnífica, revolucionária, coloca nesse imaginário judaico essa expressão de chamar Deus eterno, o Deus criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama Deus de Pai, e essa expressão, Pai Nosso, sugere essa proximidade, essa intimidade que nós devemos ter com o nosso Deus e Pai, e na realidade Jesus está querendo dizer que Deus está perto, é aquela visão que Davi nos mostra no Antigo Testamento, que Deus está perto de nós, Deus está atento ao nosso clamor, e assim o Senhor Jesus diz, Pai Nosso, mostrando para nós essa proximidade, e assim, sendo nós, como filhos, podemos colocar as nossas necessidades diante do Pai, sabendo que o Pai cuida e zela pelos seus filhos e filhas, e eu acho essa expressão sensacional. A nossa espiritualidade cristã nos coloca dentro dessa realidade que nós temos um Pai, que nós não somos órfãos e que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Parece uma expressão tão pequena e tão simples, mas aqui nós já temos essa certeza de que nós podemos orar ao nosso Pai, e esse Pai, Ele é nosso. E essa expressão Pai, aqui no Novo Testamento, na expressão de Jesus, é o Abba, que depois o apóstolo Paulo vai usar em Romanos, e na realidade essa expressão Abba significa uma expressão da casa, ou de um convívio familiar de intimidade. Basicamente significa, para você que tem filho, ou já teve filho, ou filho, você vai lembrar do filho quando era pequenininho, e você vai lembrar que as primeiras expressões que o filho vai tentando falar, ele vai tentando balbuciar, ele não consegue falar. Todo mundo passou por esse processo. E, basicamente, essa expressão Abba, Pai, literalmente no grego, significa aquela criança que está começando a querer falar, ele não consegue falar, mas ele fica pá, 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 tentando soltar um pai, não consegue, e aí então ele fala assim, Pai, significa que nós podemos então, como filhinhos de Deus, chamar o nosso Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, de Pai, sabendo que Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Glórias a Deus por isso. Então a oração de Jesus começa assim, Pai Nosso, e essa expressão Pai Nosso também nos remete que nós não podemos ter esse pensamento esquizofrênico de que Deus é exclusividade nossa. Ele é um Pai, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, Ele cuida de você que está me acompanhando, Ele cuida dos nossos irmãos aqui da nossa equipe, por isso Ele é o Pai Nosso, Ele não é somente o meu Pai, e aqui nós precisamos entender que eu preciso orar, e você também precisa orar, para que esse Pai se revele também a outros corações, para que outras pessoas possam gozar e desfrutar do cuidado de Deus e reconhecer o cuidado de Deus em suas vidas, e assim nós podemos então falar, Pai Nosso, esse é o nosso Pai. Ao orar, nós temos que agradecer o fato de sermos filhos de Deus, de termos o Eterno cuidando de nós, mas ao mesmo tempo temos que ter essa convicção de que nós precisamos desfrutar da presença de Deus, da companhia de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, lembrando que esse Deus e Pai está perto, por isso Ele é o Pai nosso. E é muito curioso no nosso tempo, por exemplo, e eu às vezes fico chocado com isso, as pessoas se relacionam, falam a respeito de Deus de uma maneira muito leviana. Não sei se você já viu algum artista falando assim, coloque entre aspas, não são expressões minhas, mas eu já ouvi, o cara lá de cima. Ou, eu sei que tem algo superior que governa tudo isso, e na realidade elas precisam conhecer a Deus, mas Deus na figura de Pai, de relacionamento, desse relacionamento de intimidade. E aí Jesus começa a sua oração, ensina os seus discípulos e a nós a orarmos dessa forma, Pai Nosso. E a segunda expressão é que estás nos céus, e aqui eu acho que Jesus está mostrando a procedência do Pai. O Pai criou os céus e a terra, e o Pai está nos céus. Vale lembrar o Antigo Testamento, que coloca que a terra é estrados dos pés de Deus, ou seja, Deus está no seu trono, Deus mora nos céus, e nós temos a promessa do Senhor Jesus, quando Ele disse em João capítulo 14, que Ele vai, então, Ele foi
preparar lugar para nós na eternidade. Então, nós temos essa convicção e essa concepção de que o nosso Deus e Pai, Ele está em nós, Ele está no nosso coração, Ele está atuando aqui em nossa igreja nesse exato momento, Ele está atuando aí na sua casa, a onipresença de Deus, mas Deus está nos céus. Então, esse Pai nosso, a qual o Senhor Jesus se refere, que é o nosso Deus, esse Pai nosso, Ele está nos céus. E nós precisamos lembrar disso. E ao lembrar disso, eu particularmente fico com o meu coração consolado e completamente abastecido do amor de Deus, porque eu sei e sou lembrado nessa hora que se o meu Pai está nos céus, o meu Pai deseja ter os seus filhos perto dele. Acompanhe o raciocínio. Se Deus é Pai e Deus está nos céus e Ele quer os seus filhos perto dele. E se Deus quer os seus filhos perto dele, eu como filho tenho a certeza e a lembrança de que eu aqui sou apenas forasteiro, de que eu sou aqui apenas um peregrino, eu estou de passagem e logo, se Deus assim nos permitir, nós estaremos na presença dele para todo sempre e gozaremos da eternidade para todo sempre. Nessa semana nós perdemos um teólogo, J.I. Packer, conhecido por falar a respeito da teologia dos puritanos, e aí eu gostei de uma expressão de um amigo que postou a foto desse grande teólogo e escreveu assim: ele foi promovido, ele foi agora promovido, ele está de volta à casa do Pai. Graças a Deus por isso. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui, somos peregrinos aqui, passamos por esse tempo, nessa jornada aqui como forasteiros, mas nós lembramos que o nosso Pai está nos céus e nós iremos morar com Ele para todo sempre. Isso para mim foi consolador. Pai nosso que estás nos céus. E aí a terceira expressão de Jesus é: santificado seja o teu nome. E na cultura judaica, o nome da pessoa é muito importante por conta dessa identificação e revela basicamente a sua personalidade. E aqui Jesus está falando do nome de Deus: santificado seja o teu nome. E aí alguém pode pensar assim: mas como eu faço para santificar mais o nome de Deus na minha vida? Na realidade não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Deus já fez. O nome dele é santo. Quer você aceite ou não, o nome dele é santo, santo, santo. Tanto é que Isaías vai relatar para nós que os anjos, querubins, arcanjos, todos estão ao redor do trono de Deus, cantando essa mesma canção: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Temos o relato também do livro do Apocalipse, que diz que todos os anjos estão ao redor do trono cantando uma única canção: santo, santo, santo. O nome do nosso Deus é santo, e aqui nós precisamos aprender que o nome dele é santo e santificado seja o nome dele, ou seja, esse nome precisa ser santificado nas nossas vidas. Em outras palavras, essa oração de Jesus está nos ensinando a honrarmos o nome de Deus, a cuidarmos do nome de Deus, a zelarmos pelo nome de Deus e não profanarmos o nome de Deus. Então, santificar o nome de Deus é ter uma profunda reverência e respeito ao pronunciar tal nome, porque esse nome é grandioso, é o nome acima de todo nome, é o nome do Deus eterno, é o nome do Deus excelso, e nós fomos chamados para glorificar, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. É maravilhoso pensar nisso. Eu aprendi com um pastor que tive lá em Bauru, foi meu pastor auxiliar, pastor Ismael Claro, e ele tinha uma expressão que mexeu muito com a minha experiência. Numa ocasião ele falou assim, em um culto, que nós precisamos honrar o nome de Deus, nós precisamos honrar o nome da nossa família e nós precisamos honrar o nome da nossa igreja. E aí depois que acabou o sermão eu fui procurá-lo e queria entender um pouco sobre isso, e ele me explicou, baseado nesse texto: santificado seja o nome de Deus na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. E eu falei sim para ele: mas como isso se dá, pastor? Ele disse assim: se você desonrar o nome de Deus na sua família, você vai estar desonrando o nome de Deus para muitas pessoas, então essas pessoas não crerão no nome de Deus. Se você desonrar o nome de Deus na sua concepção da igreja, muitas pessoas não terão mais vontade de exaltar o nome de Deus. Então, se você cuidar bem do nome de Deus, você vai ter uma postura de testemunho, tanto
pessoal, como familiar, como também eclesiológico, como igreja. Eu pensei nessa ideia e amei essa proposta. Santificado seja o teu nome. Então, é um pedido de Jesus. Ó Pai, me ajude a santificar o teu nome na minha vida. Em outras palavras, temos uma postura, uma vida, uma vivência em que as pessoas percebam que o nome de Deus é santo na nossa vida, que nós não colocamos o nome de Deus em vão, que nós temos reverência ao citar o nome de Deus, que nós não fazemos piadas com o nome de Deus, que nós não fazemos gracejos com o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo e um dia nós estaremos com os anjos cantando a respeito da santidade de Deus, santo, santo, santo. Então os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ensina-nos a orar, e às vezes a gente recita essa oração de forma tão rotineira e tão habitual, e nós nos esquecemos disso. O Pai é nosso, o Pai está nos céus, e a oração de Jesus é santificado seja o teu nome. Está todo mundo comigo aí? Está todo mundo aí? No versículo 10 ele fala o seguinte, venha o teu reino. E no Evangelho de Mateus, Jesus fala do reino de Deus como essa realidade que ele agora está instaurando aqui em nós, ou entre nós. Na realidade, a pregação de João Batista vai falar para nós assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a primeira pregação de Jesus foi a respeito do reino dos céus. Eu diria até que nós podemos resumir toda a nossa atuação como igreja com essa expressão de Jesus, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O irmão Lucas, dia desses, quando trouxe a mensagem, falou da instauração desse reino. Esse reino já está vigente, já é, mas ainda não totalmente na sua totalidade, ou seja, nós ainda não desfrutamos da totalidade do reino de Deus, porque o reino de Deus será completamente estabelecido quando Jesus vier pela segunda vez, mas nós já desfrutamos e já temos o reino inaugurado de Deus aqui entre nós. Então o reino de Deus é o governo absoluto e soberano de Deus sobre as nossas vidas. Então quando Jesus fala o seguinte, venha o teu reino, Jesus está nos ensinando a pedir o governo absoluto e soberano de Deus sobre as nossas vidas. E eu sei que algumas pessoas têm um pouco de receio de pedir isso, porque vale lembrar que quando nós pedimos alguma coisa em relação a Deus, e isso está de acordo com a vontade de Deus, Deus concede isso. Uma vez eu perguntei a uma ovelha minha, eu falei, por que você não pede para Deus te chamar para o ministério pastoral? Ele falou assim, eu não, vai que Deus responde a oração. Porque ele sabia que o reino de Deus é poderoso, que quando Deus fala ao nosso coração, a gente precisa se render a esse reino. Nós não podemos mais tomar conta da nossa vida, nós não podemos mais tomar conta da nossa existência. A nossa existência, a nossa vida está submetida ao reino de Deus. Ele é nosso rei, e vale lembrar que quando o rei pede, quando o rei manda, quando o rei conduz, a gente obedece, e assim nós precisamos aprender isso, e Jesus fala isso para nós, venha o teu reino. Então, dessa forma, Jesus está nos ensinando que as nossas vidas devem estar debaixo da orientação desse reino, do reino de Deus, porque o reino de Deus está entre nós e será consumado para todo sempre, glórias a Deus por isso. Então Jesus nos ensina a pedirmos que Deus governe a nossa vida, em outras palavras, que Jesus sente no trono do nosso coração e governe a nossa existência. Por isso o apóstolo Paulo depois vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora não tenho mais minhas vontades, eu não tenho mais planos, eu não tenho mais sonhos, tudo isso eu submeto à vontade de Deus. E alguém vai falar assim, então eu não posso mais sonhar, eu não posso mais planejar, eu não posso mais tomar decisões? Sim, claro que sim, você pode sonhar, você pode planejar, você pode tomar as decisões, mas você vai ter que colocar todas as suas perspectivas, expectativas, debaixo da orientação do reino de Deus. Em outras palavras, é o seguinte, você forma um projeto, um exemplo. Você vai lá e escreve o seu projeto. Eu pensei aqui, deixa eu ver um projeto. Pessoal, aqui da nossa igreja. Nós temos o projeto de alcançar essa grande macro-região da cidade de Sorocaba. Aí nós, como igreja, vamos lá e escrevemos o nosso projeto. Segundo a orientação de Jesus, está certo a gente escrever o projeto? Sim. Algum problema nisso? Não. Algum pecado? Claro que não. Vamos escrever o projeto. O que a gente vai fazer com o projeto?
colocar diante de Deus em oração e falar assim: venha o teu reino, o teu governo sobre esse projeto. É isso que Jesus está ensinando. Nós podemos tomar decisões, sim, mas a partir do reino de Deus. Então, que o reino de Deus governe a sua vida, que o reino de Deus governe a sua família, que o reino de Deus governe a sua carreira profissional, os seus sentimentos, que o reino de Deus governe os nossos ministérios, a nossa igreja, que o reino de Deus venha sobre nós, que o reino de Deus se estabeleça em nós, entre nós, a fim de que possamos nos submeter ao rei, e ao passo em que alguém perguntar para nós: por que vocês estão fazendo isso ou aquilo, nós diremos: o rei pediu, o rei mandou. Eu não sei se você se lembra de uma ocasião em que Jesus pediu para que os seus discípulos fossem buscar um jumentinho. Dá uma risadinha, é isso mesmo, um jumento. E a expressão de Jesus para os seus discípulos é o seguinte: se o dono perguntar o que está acontecendo, fala assim: o rei precisa dele. Aí depois teve uma outra ocasião em que Jesus queria celebrar a Páscoa para depois instituir a ceia do Senhor. Ele falou assim para os seus discípulos: vai lá, pede para aquele rapaz emprestar o sobrado lá da casa dele, tá bom? E aí quando esse rapaz perguntar: mas o que vocês vão fazer assim? Aí você vai falar para ele: o rei precisa dele. E é essa expressão que o Senhor Jesus está mostrando para nós: venha o teu reino, venha o governo de Deus. E aí a outra expressão é: faça-se a tua vontade. E Jesus sempre nos mostrou que o melhor na vida é fazer a vontade de Deus. Guarde isso, risque, pega essa frase e sublinhe. Eu achei maravilhosa. Jesus sempre mostrou que o melhor da vida é fazer a vontade de Deus. Aprendi desde criança que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. No Evangelho de João nós temos algumas expressões de Jesus quando ele fala a respeito da vontade de Deus. Por exemplo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu quero comer a vontade de Deus, quero fazer a vontade de Deus, eu quero me saciar, me deleitar na vontade de Deus. Que maravilhosa é essa expressão do Senhor Jesus. Quando ele fala do juízo, por exemplo: o meu juízo é justo, capítulo 5 do Evangelho de João, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quero fazer a vontade de Deus. Então Jesus nos ensina nessa oração a combater o nosso desejo pecaminoso de querer sempre fazer a nossa vontade. E aí você que me assiste, você vai reconhecer comigo que muitos dos nossos problemas de relacionamento se dão por conta de batermos o pé, de querer fazer da nossa maneira, que seja feita a nossa vontade. Quantos problemas nos casamentos se dão porque um dos cônjuges querem fazer daquele jeito e fala assim: não, vai ser feito da minha vontade. Quantos problemas de relacionamento entre amigos, entre familiares que se dão por conta dessa dificuldade de nós não entendermos que nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. A nossa vontade, ela é pecaminosa, ela é falha, ela é finita, ela é corrompida pelo pecado, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e por isso nós precisamos buscar sempre fazer a vontade de Deus, e a oração de Jesus é essa: faça-se então a tua vontade. Vá atrás do propósito de Deus, deixa que Deus tome conta da sua vida e que seja feita então a vontade de Deus. Faça-se a sua vontade. E diz o texto: essa vontade será feita como? Assim na terra como no céu. Eu achei maravilhosa essa expressão. Assim como no céu tudo ocorre como Deus determina, ou como Deus deseja, como a vontade de Deus é estabelecida, essa vontade de Deus nos céus também deve ser estabelecida aqui na terra. E se tem um povo que deve viver debaixo dessa vontade de Deus, é o povo chamado cristão, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, essa vontade de Deus será feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Ou seja, nós precisamos nos submeter sempre a Deus e fazer sempre a sua vontade. E aqui Jesus nos ensina a entendermos que assim como a vontade de Deus é feita no céu, deve ser feita também na terra, e que a nossa vida seja essa vida que agrada ao Senhor, a fim de que mostremos ao mundo que nós estamos fazendo a vontade de Deus, assim como os anjos fazem a vontade de Deus, assim como os seres espirituais fazem a vontade de Deus. E quem somos nós para não fazer a vontade de Deus? Nós precisamos de submissão e falar assim: sim, Senhor, nós vamos fazer a tua santa e bendita vontade.
nós vamos cumprir a tua vontade, assim como os anjos conseguem cumprir a tua vontade, nós também iremos cumprir a tua vontade. A tua vontade é estabelecida nos céus e nós falaremos isso para o Senhor nessa manhã. A tua vontade também será estabelecida na minha vida. Olha que profundidade isso. Nós seremos aquilo que de fato Deus sonhou que fôssemos. Nós vamos então realizar aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Ó Deus, cumpra, em outras palavras, cumpra o teu querer, o teu propósito na minha vida, porque eu quero fazer tão somente a tua vontade. E quando alguém chegar para nós e falar assim, olha que legal que isso que você fez, eu falo, não, estou fazendo somente a vontade de Deus. Qual que é o foco da sua vida? Está no centro da vontade de Deus. E alguém vai falar assim, mas onde você aprendeu isso? E você vai falar, eu aprendi com Jesus. Assim seja feita a sua vontade, ó Deus, na terra como no céu. O pão nosso, você aí que tomou café? Agora, deixa eu ver, nós estamos ao vivo, hein? Agora aqui no meu celular é 9h44, é isso, Lucas? Que hora que é aí? 9h44. Eu já tomei café e nós então podemos lembrar do nosso pão. E aqui Jesus está falando do pão nosso. Jesus está nos ensinando a pedir o pão nosso, ou seja, não somente pelo nosso próprio sustento, não somente pelo meu pão, mas pelo pão que é nosso. E aqui vale lembrar que essa ideia de pão nosso nos remete à ideia de partilha, de generosidade, de compartilhar o pão. E aqui Jesus está nos ensinando, eu não posso pedir pelo meu pão, de uma forma bem egoísta, né? Senhor, dá o pão para mim, e que os meus vizinhos não tenham pão. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Ele fala assim para nós, o pão nosso. E aqui Jesus está mostrando para nós essa proposta de compartilhar. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando a orar para que o nosso coração seja sempre generoso. E aqui vai um voto de louvor à Igreja Batista Nova Canaã, Sorocaba. Nós falávamos aqui até há pouco tempo, antes de começar a gravação, da quantidade de alimentos que nós já conseguimos distribuir aqui na nossa querida Zona Norte, graças a Deus por isso, porque os irmãos da igreja não têm buscado somente o pão para si, não podemos querer somente a nossa alimentação, o nosso suprimento, muito pelo contrário, precisamos entender e colocar isso diante de Deus, pão nosso, o pão nosso de cada dia. Então o pão, o alimento, né, aqui Jesus está falando do básico para a sobrevivência, o alimento, o sustento da nossa vida é fruto da graça de Deus. E aqui Jesus nos ensina a orar pedindo o suprimento das nossas vidas, inclusive com essa proposta do pão nosso, o pão que é para mim, o pão que eu quero para o meu irmão, o pão que é de cada dia. E eu gosto dessa expressão, quando Jesus diz assim para nós, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui tem uma lição muito importante. Jesus, na realidade, está nos ensinando a pedir aquilo que é do dia, do dia. Então Jesus nos ensina a pedir o pão nosso, mas o pão nosso, a provisão do dia, a fim de vencermos o nosso coração com a terrível ansiedade que ronda o coração. E aí uma pessoa ansiosa como eu sou, né, diria assim para Jesus, e o pão de amanhã? E o alimento de amanhã? E o sustento de amanhã? E o medicamento de amanhã? O emprego de amanhã? E aí Jesus falará assim para nós, tudo isso de amanhã está seguro nas mãos do Pai. Você tem que pedir o pão nosso, o sustento de hoje. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Hoje eu peço a necessidade do meu hoje. Olha que incrível. Aqui Jesus está nos mostrando a realidade do povo de Deus que vivenciou recebendo de Deus o maná. Deus dava o maná para o dia, o sustento para o dia. E a minha pergunta para você que conhece o Antigo Testamento, faltou o alimento para o povo de Deus? Algum dia? Tinha alguns engraçadinhos lá, assim como tem em qualquer momento, que queria guardar e estocar, lembra? Vou guardar um pouquinho, né? E aí Deus fazia o quê? Deixava com que aquela comida, ou aquele alimento não fosse favorável ao consumo, porque nós precisamos aprender que nós não podemos e não precisamos guardar, estocar, nós precisamos confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e é essa oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso, dê esse pão que é nosso, dê esse pão a cada dia. E eu gosto da expressão
de uma música do Gerson Borges, que ele canta assim: hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. Hoje eu vou cuidar do pão de hoje e eu vou cuidar desse pão que Deus está me dando hoje. E do amanhã, o amanhã Deus cuidará. Olha que oração linda. Jesus está nos ensinando a combater a ansiedade e ter essa preocupação com a provisão que virá no outro dia. E Jesus está dizendo que essa provisão já está chegando. Estamos chegando ao final da nossa oração, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Dívidas aqui no grego tem a conotação de pecado ou falta, diferentemente daquilo que nós temos no português, né? Que nós pensamos que dívida é qualquer coisa relacionada aí à nossa convivência comum. Dessa forma, Jesus está falando que o perdão de Deus deve se fazer presente na nossa vida e nós devemos então pedir perdão a Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ó Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e nós devemos sempre pedir perdão a Deus. Eu gosto daquela expressão de Davi, quando ele fala assim: quem pode discernir os próprios erros, perdoa os pecados que me são ocultos. E quantos pecados que nós cometemos e que nós nem conhecemos, e assim Jesus então pede que nós devemos colocar tudo diante de Deus, pedindo diariamente: Deus, perdoa-nos as nossas dívidas, tenha misericórdia, perdoa, derrame perdão sobre a nossa vida. Eu me lembro daquela canção que nós entoamos aqui em nossa igreja: faz chover sobre nós perdão e graça. Ó Deus, derrama chuva de perdão, perdoa o meu coração, perdoe os meus pecados. Olha que incrível, assim como, ou seja, da mesma maneira que eu peço perdão a Deus, eu preciso também perdoar os meus devedores. Eu não posso pedir perdão a Deus e depois não perdoar aquelas pessoas que estão devendo a mim. Então, conforme eu me relaciono com Deus em oração e peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu também tenho que liberar perdão e tenho que perdoar as pessoas que estão ao meu redor. É muito triste quando as pessoas pedem perdão a Deus, se sentem perdoadas, mas quando precisam perdoar alguém, dizem em seu coração: não, eu não posso te perdoar. Na realidade, essa pessoa não entendeu a profundidade do amor de Deus. Eu sei que lidar com o perdão é uma situação muito difícil. C.S. Lewis, inclusive, chega a dizer que nós só entendemos a dimensão do perdão quando de fato precisamos perdoar. É uma circunstância completamente difícil perdoar, por exemplo, uma pessoa que nos ofende, que fala mal da nossa vida, que nos machucou, que está devendo para nós, que caluniou sobre o nosso nome. Mas assim como nós pedimos perdão a Deus, nós também precisamos pedir que Deus nos dê um coração perdoador. Então, quem se relaciona com Deus em oração, pede perdão pelas suas faltas, mas ao mesmo tempo aprende a ter um coração perdoador. Eu, pela graça de Deus, tenho conseguido até esse momento perdoar tantas e tantas pessoas que já falaram mal da minha vida, fizeram mal para mim, mas não posso carregá-las. Eu preciso pedir perdão a Deus pelas minhas próprias faltas e perdoar as pessoas que estão devendo. E não nos deixeis cair em tentação. E tentação aqui é uma expressão muito interessante, porque tentação é fruto do pecado da cobiça. Vale lembrar uma questão de doutrina, que na realidade Deus prova. Eu preciso fazer essa distinção aqui. A Bíblia diz que Deus prova, então Deus dá provação, e graças a Deus alguns que são colocados sob prova são aprovados. Glória a Deus, bacana. Alguns são reprovados. Por exemplo, Pedro foi reprovado, lembra? Falou que não ia negar, negou, foi reprovado. Mas depois ele foi aprovado, inclusive foi promovido. Foi um dos líderes pilares na igreja de Atos. Então aqui Jesus está nos ensinando a orar para que Deus nos livre, não somente da prova, e não é a prova que ele está colocando aqui, que Deus nos livre da tentação. Olha que incrível, e não nos deixe cair. E essa expressão cair aqui tem a conotação de uma armadilha, como se o inimigo tivesse armando uma arapuca, fazendo com que nós venhamos a cair. E a oração de Jesus é o seguinte: não nos deixes cair no laço da tentação, dessa nossa cobiça, dessa nossa desobediência, e você particularmente sabe aquilo que tange o seu coração e o meu coração,
em relação à tentação. Então, ele fala o seguinte: Deus, não me deixe cair na tentação, me desvia, tenta controlar minha vida, Senhor, me ajude e não me deixe cair na tentação, porque eu não quero viver longe da tua presença e não quero ser tentado. Muito pelo contrário, o versículo 13 diz assim: mas livra-nos do mal. Em um tempo de tanta maldade, de tanta violência, Jesus nos ensina, e essa oração é tão contemporânea: Senhor, nos livres do mal. E a minha oração nessa manhã é que Deus me livre você das pessoas maldosas, dos lábios fraudulentos, das pessoas que querem o nosso mal, das pessoas que querem falar mal da nossa vida. E a minha pergunta rapidinho é o seguinte: ninguém fala mal da gente, né? As redes sociais estão aí. Dia desses alguém falou assim: pastor, estão falando mal de você nas redes sociais. Eu falei: é. No primeiro momento fiquei muito chateado. Aí depois eu falei assim: tem muita gente que fala mesmo. Mas a oração de Jesus é essa: livra-nos do mal. Que o mal não atinja o nosso coração. Que a gente continue respondendo o mal com o bem. Glórias a Deus por isso. Porque uma pessoa de oração vai entender que nós estamos nesse mundo maldoso, sofremos com ações maldosas, mas que nós precisamos pedir que Deus nos livre do mal. Então, se tem uma maldade, a nossa oração é: Senhor, nos livre da maldade, ou seja, nos desvie da maldade, nos leve para outro lugar da maldade. Se tem pessoas que só falam coisas maldosas, me leva para longe dessas pessoas. Se tem uma estrutura que só fala e só age de maneira maldosa, me coloque longe dessa estrutura. Eu não quero ter o meu coração contaminado pela maldade. Me livre do mal, me livre das pessoas maldosas. Eu quero pessoas do bem do meu lado, quero pessoas que andam com o Senhor. E ele encerra a oração: porque teu é o reino, o poder, a glória. Amém. Essa oração que Jesus ensinou aos seus primeiros discípulos, e essa oração que ele também nos ensina. Ensina-nos a orar, e aí Jesus coloca tudo isso diante do nosso coração em oração. Vamos orar, e assim a nossa equipe estará aqui para nós entoarmos a última canção e encerrarmos a nossa transmissão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, que todas essas verdades, ó Deus, da oração que Jesus nos ensinou, possa invadir o nosso coração e possamos estar a cada momento alinhando a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, Senhor, e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.